Vamos fazer o estudo do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vimos no capítulo 1 que Jesus pede a João que escreva as 7 igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, Cristo ele demonstra uma preocupação e cuidado com as igrejas. Porque a igreja, é através da igreja que a palavra de Deus vai ser pregada. E a palavra de Deus, ela é precursora, ela tem que ser, tudo se inicia com a palavra de Deus. Então, essas 7 igrejas do Apocalipse têm um significado espiritual para a igreja de Cristo como um todo. E existe basicamente 2 interpretações sobre essas 7 igrejas do Apocalipse. Uns defendem que essas 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. E a de Éfeso representa uma igreja apostólica do primeiro século. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, é a igreja dos mártires, vai do século I até o século IV. A igreja de Pérgamo representa onde o Estado se uniu à igreja no IV século e no V século. Tiatira representa a igreja da Idade Média, uma igreja corrupta, uma igreja da idolatria, que vai do século VI até o século XVI. E Sardes representa a igreja da Reforma, do século XVI até o século XVIII. Filadélfia representa a igreja missionária dos séculos XVIII e XIX. E a igreja representa do dia de hoje, a igreja apóstata, do século XIX até a segunda vinda de Cristo. Eu não vejo essa interpretação como muita fundamentação, porque, na realidade, as igrejas do Apocalipse representam as condições daquela época, durante toda a história da igreja, e a história de Cristo em todos os tempos. Então, o que foi escrito para as igrejas daquela época se aplica no dia de hoje e se aplica no futuro. Então, Jesus está mandando recado para essas igrejas, para que essas igrejas elas venham a ter uma comunhão cumprindo com o nosso Deus. Essa é a ideia. Né? Porque a igreja ela que vai levar a mensagem salvífica de Jesus. Ela que vai trazer isso para a humanidade. Então, ele começa o capítulo 2 escrevendo uma carta, e João escreve para a igreja de Éfeso, e começa: ao anjo da igreja de Éfeso, que é o pastor da igreja, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele já tinha falado que as 7 estrelas são os anjos, aqueles são os pastores. E anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, Jesus está no meio das igrejas. Jesus está no meio, a igreja é o povo. A igreja é o povo. Jesus criou a igreja. A igreja foi criada por Jesus. Agora, as denominações, as religiões foram criadas pelo homem. Mas a igreja foi criada por Jesus Cristo. Ele está no meio da igreja, no meio do povo. Ele diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheça as tuas obras, conheça a tua doutrina. Ele está dizendo que a doutrina não era boa. Mas ele também vê que era uma igreja perseverante. Né? Ela buscava andar em comunhão com a palavra, com a sã doutrina. E que não pode suportar homens maus. Né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Dentro da igreja, tinha alguns que se declaravam apóstolos. E não são, os achaste mentirosos. Não existe mais apóstolo de hoje, irmãos.
Porque os apóstolos, só tivemos apóstolos na época de Jesus. Então, quando vemos, hoje nós entendemos no dia de hoje, que muitos se titulam apóstolos de Cristo, é heresia, não existe mais a figura do apóstolo. Não existe a figura do pastor, do bispo, do presbítero, do diácono. Mas a figura do apóstolo nos dias de hoje não existe mais. Como próprio. Então, isso aqui é direcionado para aquele momento onde tinha dentro da igreja de Éfeso alguns se intitulando apóstolos, ou na verdade não era. Então, nós vamos ver que isso se aplica naquele momento e no dia de hoje também, e no futuro. Então, daí a gente defender que essa interpretação, essas cartas é para as igrejas daquela época, que se aplica hoje, se aplica no futuro. E ele diz, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Não deixaste esmorecer. Nós sabemos que as perseguições eram muito grandes nessas igrejas, e eles não esmoreceram. Eles ficaram firmes na defesa do Evangelho. Ficaram firmes na defesa da palavra do Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, aquele amor, quando você conhece, né? Aquele amor inicial, estava se esfriando, ele estava abandonando aquele amor quando ele iniciou, né? O conhecimento da palavra. Estava se esfriando. Ou seja, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui ele está dizendo o seguinte, não há salvação sem arrependimento e fé. Ninguém se salva sem arrependimento e fé. Ninguém. Nós primeiro temos que reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A fé em Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Quando nós olhamos para o mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, e 5 bilhões e 500 não professam a fé em Jesus. Por isso que Jesus nos mandou fazer o ID, nos comissionou. Porque muitos precisam ouvir falar de Jesus para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Ele vai dizer assim, se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor que eu dei a obra dos nicolaítas, né? Ou seja, aquele cristianismo moderno. E ele vai dizer, os quais eu também odeio. Mas ele vai dizer aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então você diz, o vencedor. Quem é o vencedor, irmão? O vencedor é aquele que ouviu a palavra, foi convencido pelo Espírito Santo, se arrependeu. É aquele que foi justificado pela fé em Jesus, ele nasceu de novo. Porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quando Jesus disse para Nicodemo, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nascer da água, da palavra, e nascer do Espírito Santo, ser batizado em Cristo, pelo seu sangue na cruz, é receber o Espírito de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. É isso que ele está falando. E aí você vai ter agora um processo de santificação. Você agora faz parte da família de Deus por adoção. Nós, quando regenerados e justificados pela fé em Jesus, nós passamos a fazer parte da família de Deus por adoção. E a partir daí agora nós temos a segurança. Nós somos selados. O Espírito Santo nos sela. E uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, ele, por presciência, já sabia aqueles que iam perseverar até o fim. Esse é o vencedor, esse é o eleito de Deus. É isso que ele conclui esse capítulo falando isso, dizendo, aqueles que, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, irmãos, é aquele que você não cai jamais. Aqueles que comem da árvore da vida terão vida eterna com Jesus Cristo. É esse capítulo, essa igreja que nos ensina. Agora ele vai falar da igreja de Esmina. Ele vai dizer ao anjo da igreja de Esmina,
escreve: estas coisas diz ao primeiro e ao último que esteve morto e tornou a viver. Ele agora vai falar para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que ele diz: ao anjo de Esmirna escreve: essas coisas diz ao primeiro e ao último que esteve morto e tornou a viver. Esse é Jesus, que esteve morto e tornou a viver. Mas nós vimos que na igreja de Éfeso, a primeira igreja que ele escreveu, nós vamos ver que essa igreja, ela recebe elogios, mas também recebe repreensão. Jesus repreende essa igreja também. Quando ele fala que ela esmoreceu, ela ficou, lembra-se daqui que caíste, arrepende-te. Mas na igreja de Esmirna, ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. É interessante que Jesus vê essa igreja, certo? Ele conhece a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, para o mundo, para o povo, essa igreja era miserável, era pobre. Mas olha como é que Deus olha para essa igreja. Essa igreja para Deus era rica. Olha a diferença. Então, quando nós entendemos que o homem vê a aparência, ou seja, pela aparência apenas a igreja era pobre, era paupérrima, era miserável. Mas somente Deus vê o coração. E aqui nessa igreja nós vamos ver que Deus vê o coração. E o coração dessas pessoas agradavam a Deus, tinham uma plena comunhão com Deus. E ele vai dizer: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo a sinagoga de Satanás. Eram judeus que se diziam convertidos dentro das sinagogas, mas estavam atrapalhando a obra do Senhor, a obra da pregação da palavra. Eram judaizantes. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Ou seja, a perseguição era muito grande dentro das igrejas. E essa igreja era perseguida. Mas ele aqui acalma, não temas. Ou seja, esse livro era para dar tranquilidade. Não temas. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Ou seja, nós passaremos por tribulações, né? E tereis tribulação de 10 dias, por um tempo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ou seja, você tem que ir até o fim para ser vencedor. E ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E o que é a segunda morte, irmãos? É a morte eterna. Jesus fala que nós temos a primeira morte. A primeira morte é física. É a morte que Jesus não voltar, todos morreremos. Mas a segunda morte é espiritual. É aqueles que não colocaram a fé em Jesus. É aqueles que não creem em Jesus. A segunda morte é uma morte espiritual. É os que vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, em Guiena. Já nós temos a primeira ressurreição, que é espiritual. A primeira ressurreição é quando você recebe o Espírito Santo. Quando você nasce de novo. A primeira ressurreição espiritual. E a segunda ressurreição acontecerá quando? Ela é física. Quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá a ressurreição de todos os que morreram, desde Abel até a segunda vinda. Os que morreram em Cristo no corpo glorificado, juntarão com a sua alma que vem com Jesus, estarão por toda a eternidade com ele no novo céu e nova terra. Os que morreram sem Cristo, se estiverem vivos, serão lançados no lago de fogo. Então, essa igreja aqui de Esmirna, Jesus não faz nenhuma crítica, só elogio. Era uma igreja perfeita. E assim eu entender que tem muitas igrejas pequenas que têm isso, irmãos. Nós temos igreja como Éfeso, com problemas, mas Deus ele faz recomendações, repreensões. Mas a igreja de Esmirna é a igreja que Jesus só faz elogio.
Agora ele vai falar da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ele vai falar, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheça o teu lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conserva o teu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, é um lugar que tem um trono de Satanás. Ou seja, é uma igreja que tem deuses pagãos. Domiciano, como eu falei, era um imperador que era adorado como um Deus vivo. Ele ainda vive e é adorado como um Deus, desculpa. Então, ele queria ser adorado como um Deus ainda em vida. Era comum no Império Romano os imperadores ser adorados depois de mortos. Mas este aqui, ele queria ser adorado ainda em vida. E aí ele chama trono de Satanás, era Deus pagãos. E ele diz, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele está dizendo aqui que esse Antipas, que morreu pelo Evangelho, morreu por Jesus Cristo, defendendo no Evangelho de Jesus Cristo. Então, era uma igreja perseguida, a igreja era perseguida. E ele aqui está dizendo que esse Antipas, minha testemunha de Jesus. Mas ele está aqui, mais uma vez, ressaltando, né, a importância de ser fiel, ser firme, porque aqueles que estão morrendo em Cristo, a sua alma está hoje em gozo, lá no terceiro céu, no altar de Deus. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, que comeram coisas sacrificadas aos ídolos e praticaram a prostituição. É que se refere ao livro lá de Números, quando o povo vem lá do Egito e vão entrar em Canaã, e Balaque, ele pede para Balaão, que era um tipo de um profeta, amaldiçoar o povo judeu. E ele não consegue, porque ele vai abençoar. Mas mesmo assim, Balaão, ele vai fazer com que o povo judeu vá à prostituição, adorando deuses pagãos. E aí, vamos ver que houve ali um momento muito difícil ali, naquele momento da chegada ali, já entrando na Terra Prometida. E ele está dizendo que tens, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens essa doutrina dentro da igreja de Pérgamo. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, o cristianismo mais moderno. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele aqui está fazendo aqui, certo? Uma repreensão a essa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, mais uma vez, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, aquele que no processo de santificação, que já tem o Espírito Santo, que foi regenerado, foi justificado, porque sem a santificação também ninguém verá a Deus. Ao vencedor, dar-lhe o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. É interessante que essa igreja aqui, ela recebe elogio, mas recebe repreensão. Muitas igrejas nesse modelo aqui, irmãos, hoje em dia. Dentro das igrejas você vê muitos na prostituição, no adultério, na corrupção. Mesma coisa, essa igreja se aplica no dia de hoje. Então Jesus, ele quis mostrar que essas igrejas, daquela época do primeiro século, essas igrejas permeiam ainda no dia de hoje. E aqui ele mostra, você vai ver que na igreja de Éfeso, ele fez elogio e fez repreensão. Na de Esmirna, só elogio. Na de Pérgamo, agora, ele fez o quê? Elogio e repreensão. E agora vem a igreja de Tiatira. Aonde a igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Já tinha falado isso lá no início do capítulo 1. Jesus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas
do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisa sacrificada a ídolo. Então, ele está vendo que essa igreja, ele faz elogio à igreja que tem obras, tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança. Mas dentro dessa igreja, tem uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel é sinônimo, né, de pessoa má. Não é a Jezabel lá, esposa de Acabe. Aqui é uma Jezabel no sentido que é uma pessoa do mal, que não quer saber da obra de Deus, como Jezabel lá de Acabe, que perseguia os profetas, né? E perseguiu Elias, querendo matar Elias. Então, essa mulher também, ela declarava profetisa dentro da igreja. Era uma falsa. Nós temos dentro das igrejas hoje, temos, irmãos, pessoas dentro das igrejas que estragam a igreja. O mentiroso dentro da igreja, o fofoqueiro, e tantas outras. Essa aqui, por exemplo, ela praticava prostituição. Ela seduz os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisa sacrificada a ídolos. Era a mulher dentro da igreja que estava fazendo tudo o contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus. E ele vai dizer, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela toda a vida não quer arrepender-se da sua prostituição. Nós sabemos que sem arrependimento e fé ninguém terá salvação. E nós vimos a diferença entre Pedro e Judas, né? Pedro, ele se arrependeu profundamente, foi um dos pilares da igreja. Mas Judas teve remorso, Judas não se arrependeu. Então, o segredo da nossa caminhada com Jesus é o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Para que nós possamos, né, gozar do privilégio de ter uma intimidade com Jesus. Gozar do privilégio de ser chamado amigos de Deus. E ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Ou seja, aquilo que ela trazia de maldade para aqueles que estavam ao seu lado, né? Com aqueles com quem ela estava incitando, caso não se arrependa das obras que ela incita. Muitos estavam acompanhando, né, esta mulher no caminho maus, na profanação, na prostituição, nos caminhos errados, contrariando a palavra de Deus. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós sabemos que nós temos que ter cuidado com a nossa prática de vida. A nossa prática de vida diz como nós somos realmente cristãos. A nossa prática de vida vai nos dizer se nós somos cristãos verdadeiros. Se nós somos verdadeiramente convertidos. Porque dentro das igrejas, tem muitos que são dentro da igreja, não são convertidos, irmão. Tem muitos dentro das igrejas que não são convertidos. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela ali dentro, que todos nós estamos vendo. Mas a igreja invisível só Deus sabe. Só Deus sabe dentro da igreja quem é que está realmente fazendo aquilo que agrada a Deus. Ele sabe, eles são dos nossos corações, ele sabe a prática de vida de algo de cada um que está ali dentro. Mas muitos que estão ali não são selados com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa herança com Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina de que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Mais uma vez, Jesus está dizendo que se arrependam até o momento da sua segunda vinda, que você deve estar com o corpo, a alma e o espírito irrepreensível para a vida de Jesus. Mas também você tem que estar preparado a todo instante, porque a vida é um sopro. A qualquer momento podemos morrer.
E se morrermos em Cristo, nós temos a segurança, a certeza que estaremos com Ele por toda a eternidade. E se morrermos sem Cristo, uma morte sem Cristo é uma morte de sofrimento eterno. E ele vai dizer: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, ou seja, com autoridade, as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Ele conclui dizendo: assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Jesus, o brilho, a glorificação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja de Tiatira, Jesus ele faz elogios, mas também faz duras críticas a esta igreja. Então, ele repreende essa igreja para que ela, dentro dela, tem pessoas totalmente fazendo coisas que não agradam a Deus. E essa igreja é um modelo também da igreja de hoje, não há dúvida disso. Então, essas igrejas que nós acabamos de falar, essas 4 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, no capítulo 2, são igrejas daquela época e também nos dias de hoje, e serão também no futuro. É isso que Deus quer que nós entendamos. Que Deus continue nos abençoando sempre.